Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria de estarmos na casa do Senhor, quantos não puderam estar, então só por isso nós já devemos ser gratos ao Senhor. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito comigo, vem falando há algum tempo, e eu tenho certeza que se você está aqui nesta noite, se você tirou esse tempinho para estar aqui, e se você clamar ao Senhor, como a palavra de Deus diz, Ele virá e entrará no seu coração e fará morada essa palavra, como fez no meu coração. Amém? Então, nós vamos ler Lucas 17, do 1 ao 5. Lucas 17, do 1 ao 5. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas... ali está tropeçar, não tem escândalos também, algumas versões. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Amém? Podeis assentar? A pastora já leu um tema que fala sobre a ansiedade da vida, né? O que vestir, o que comer. E ali também Jesus diz àquele povo, homens de pouca fé, né? Eles ficavam preocupados com as coisas do dia a dia. Alguém aqui fica preocupadinho com as coisas do dia a dia? Por acaso, alguma semelhança aí é mera coincidência? Pois é. E aqui é outro momento onde esses meninos pediram, aumenta a nossa fé para cumprir um princípio que Jesus estava pedindo, né? Então, eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre isso. E a minha tradução é a NVI, né, nova linguagem, igual àquela, mas numa versão mais antiga vocês vão ver, no primeiro, Lucas 1 diz assim, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Isso é uma palavra que eu quero falar, esse escândalo, né, que aqui está dizendo, na minha versão, aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Coisas, né? Eles traduziram um pouquinho. E também, nas versões inglesas, é assim, ó, é impossível que não venham ofensas. Essa coisa é ofensa. Exclusivamente nesse texto, tá? Então, é disso que eu vou falar. É o tema de hoje. É impossível que não venham ofensas na nossa vida, no nosso dia a dia. Alguém tem dúvida que não vai ter nenhuma ofensazinha, nenhum ofendidinho aí? Não acontece lá na casa de vocês? Deve ser só lá em casa. Mas vamos ver até o final. E nessa passagem o Senhor usa metáforas, né? Como o escândalo, ele vem de escandalon, que é uma parte de armadilha. Quem aí armou a armadilha para pegar aqueles passarinho, cutia, tatu, né? Então, você fazia uma armadilhazinha, lá dentro tinha uma iscazinha, o bichinho caía, só que a armadilha ficava escondida. Se ele visse a armadilha, ele não chegava. Ele via o quê? A isca, né? O rato, ele vê a armadilha? Tem que ser meia camuflada. Ele vê o quê? O queijo, né? Alguém usa queijo para pegar rato? Então, o queijinho ele vê, ele vai lá e ele é pego. Então, a gente vai falar um pouquinho, nesse texto fala exclusivamente disso. Então, a palavra usada por Jesus aqui significa uma armadilha no caminho de alguém. É impossível que no seu caminho não tenha armadilhas. E as armadilhas não ficam fáceis de ver. Aí que mora o grande perigo, né? Isso, na verdade, como ali no texto que a pastora disse, Jesus está nos dando um sobreaviso.
Fiquem alertas, fiquem atentos. Como em várias passagens nós vemos o Senhor dizer, neste mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então, todo o tempo na palavra de Deus, se nós prestarmos atenção, tem avisos, tem alertas, tem plaquinhas. Sabe plaquinhas assim, ó? Você está lendo a palavra, uma plaquinha. Você vai ler outra plaquinha. Só que não, as pessoas leem a Bíblia, a Gênesis, Apocalipse, para dizer, eu li a Bíblia. E não vê as placas. E se eu sair de Cascavel para Curitiba sem ver as placas, o que vai me acontecer? Eu vou chegar? Dificilmente. Né? Ó, vire aqui, entre aqui, agora mudou tudo, né? Ali na nossa BR, aqui, se não cuidar, você entra tudo errado aqui. Já errei algumas vezes. Por quê? Eu não prestei atenção na placa. A palavra de Deus é a mesma coisa. E aqui nós temos uma plaquinha. Vai ter ofensas, vai vir armadilhas, fiquem ligados. E é disso que nós vamos falar. A armadilha que Jesus fala, aqui, que traz para nós, existe 3 níveis de armadilha nesse texto. Que é a ofensa, que leva à traição e que leva ao ódio. Não vou falar de todas, só da ofensa. Daria aqui até amanhã de manhã, e eu não tenho essa disposição, e nem vocês, para nós ficar discutindo. Né? Mas se fosse o Marcelo, ele topava aqui, né, Marcelo? E passa tão rápido, né? Culto passado, meu Deus, né? Eu ficaria até umas 10 da noite aqui tranquilamente, viu, Marcelo? Bênção de Deus foi aquele tema, né, é o que nós precisamos ouvir, o Senhor sabe, então, que Deus continue te usando como instrumento. Então, os discípulos aqui nesse tempo, nesse momento, eles já tinham visto Jesus fazer inúmeros milagres. Leprosos, cegos, endemoniados, paralíticos. E por que vocês acham que ele pede? Aumenta a nossa fé. Será que eles não tinham fé já suficiente na palavra, no que Jesus dizia, baseado em tudo que Jesus tinha feito? Por que aumenta a nossa fé? Porque quando falou de perdoar, eles falaram, olha, se o Senhor nos dá fé, nós não conseguimos. Alguém tem dúvida que se não é o Espírito Santo de Deus tocando em você, te constrangendo, te colocando na parede, você não perdoa? É só nessas situações. Porque o orgulho é muito grande, né? Então, é muito importante nós entender isso. E a ofensa, ela traz uma série de coisas, porque ela é a isca. Ela é a iscazinha. Como ela é tão pequena, a gente não dá importância. Mas a isca tem por trás a armadilha. É onde o animal ou nós ficamos presos, escravos. E qual que é, então, as armadilhas? As armadilhas podem ser enfermidades. A amargura leva a certas enfermidades, enxaquecas. Eu tenho pessoas que tinham dor de cabeça por conta de uma ofensa. E até detectar, a pessoa é escrava da enxaqueca. Não é? Uma doença que vem por causa disso. Tem um livro que chama A Isca de Satanás, de John Bevere. Alguém pode procurar. É maravilhoso aquele livro, ainda não terminei, mas ele fala justamente disso, e tem uma frase que eu achei, ele faz uma advertência, logo no início do livro, ele diz assim, ó, a maior isca de Satanás, ó, a maior, e ele é um evangelista que está há muitos anos na obra, é a ofensa. Tem outras? Tem, mas a maior é a ofensa. Por quê? Porque ela vem de pessoas chegadas, porque ela vem daquela pessoa que você não esperava. E aí, por isso que dói, por isso que nós somos pegos nessa armadilha, né? E é bem importante entender, como eu falei para você, você não vai ver a armadilha, você só vê a isca. Por isso que é muito fácil de nós cairmos, né? Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Você já foi ofendido? Né? Com certeza, né, quem tem aí, tem crianças que já são ofendidas, né? Eu lembro assim, lá na infância, eu me ofendia com algumas palavras da minha avó, né? Tinha ali 5, 6 anos de idade, né? A gente já se ofendia. Então, imagina, eu vou fazer 50 anos, então quantas palavrinhas que eu posso ter me ofendido? Então, a gente tem um estoque,
sabe? E elas estão muito bem guardadas. E, às vezes, elas estão trazendo coisas na nossa vida hoje que nós ainda não percebemos, né? E eu quero, então, falar agora os frutos da ofensa, né? A pessoa ofendida, ela tem frutos, assim como o Espírito Santo, o fruto né, é o amor, o fruto da pessoa ofendida, os frutos também vêm. O fruto da ferida causada ali, né, por uma ofensa, o fruto da ira, o fruto da raiva, o fruto da inveja, da vingança, do ressentimento, da luta, da amargura e do ódio. Todo aquele que come a isca da ofensa vai produzir esses frutos. Sem muita opção, né? Então, e aí nós vemos que por conta disso, acontecem muitas outras coisas, as guerras, as separações, né? Que nós estamos aqui no curso de casais. É tão bom fazer o curso de casais, porque no dia a dia a gente não para olhar para o casamento. E quem falar que para, já está cometendo um pecadinho, né? Que é a mentira. Porque a gente não para. É tantas outras coisas para ver. Então, o curso de casais, para mim, é aquele tempinho que eu tiro para o casamento. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que eu comento do curso de casais. Eu e Benhur estamos casados há 19 anos, porque a gente fez 11º agora. 11 cursos de casais. Então, você quer ficar casado 20 anos? Vai, começa já, porque se você não fez nenhum, olha, que fica difícil. Então, e aqui na igreja a gente tem esse privilégio que é muito bom. Mas a pessoa que ela come a isca, por que ela produz esses frutos? Porque ela se torna olhar para ela, né? Pode ver, eu tenho razão. Não, ela me ofendeu. Não, mas eu tenho razão. E fica naquele orgulho besta. E alguém aqui conhece, eu sei que a pastora já foi lá no Mar Morto, né? Eu costumo dizer que a pessoa vira o Mar Morto. O Mar Morto, nenhuma vida sobrevive nele. Só que a água que vem para ele é o Mar da Galileia. Super vivo, super cheio de vida, límpido, maravilhoso. Aí chega no Mar Morto, o Mar Morto ele não dá para ninguém, nada, água, nada. Ele fica ali, retém. Então a pessoa ofendida, ela retém tudo. Ela fica no mundinho dela e ela não transborda para mais ninguém. E ela vai se fechando. Né? No final, vocês vão entender o que acontece. Semelhante a um sapo, tá? A historinha de hoje, para vocês gravar, a pessoa vai se tornar acostumando com aquela situação e aí que vem todos os problemas de saúde. Então, que nós possamos entender o que é. Eu quero ser o Mar da Galileia, que dá vida, ou eu quero ser o Mar Morto? Só tem uma pessoa que ganha quando você fica ofendido, porque vai ter, irmãos, vai ter ofensa. Olha, eu não sei quantas por dia, mas se falou para perdoar 70 vezes 7, vamos dizer que nós vamos ter umas 100 ofensas por dia. Será que é pouco? É muito? Eu não sei se não é mais que isso, porque às vezes a pessoa não está num bom dia e um olhar para ela é uma ofensa. Depende, então depende da tua interpretação para essa ofensa ser gerada ou não, né? Então é muito importante. Agora, o que acontece com essa pessoa que vira um mar morto? Ela começa a construir, até está na palavra de Deus, que ela começa a construir muros. Até no curso Veredas a gente estuda. Os muros. O que é os muros? É para se proteger. Só que ela se protege das pessoas, não muito, porque vão continuar ofendendo, porque ela atrai esse tipo de comportamento. Mas ela não deixa que a palavra entre. Aí a palavra de Deus diz que as pessoas estão com a mente cauterizada. Não entra. Você pode falar para a pessoa, ela não entende, a razão dela é maior e não consegue chegar no entendimento. Por conta das fortalezas. E a palavra de Deus fala, que lá Paulo fala, né, que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos. A pessoa ofendida tem argumento a dar com pau. Porque ó, e porque ó. Não é assim? Então não tem como você conversar com a pessoa ofendida. Até você que está fora da situação, você não consegue. Quer ver um casal, né? Nem entra, é só a Léo e o Marcelo. Eu nem tento, né? Eu já chamo o Marcelo e a Léo. Por quê? Porque não adianta. Você que está ali, você que é amigo, não dá certo. A pessoa sempre vai ter a razão dela. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando eu
estou ofendido e fico argumentando, que é assim que acontece. Ó, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquele outro, e fica ali. E a mente não para. Só que isso vai construindo fortalezas. E daí a palavra de Deus não entra. Um amigo que vai falar com você, nada acontece. Porque a fortaleza, os muros estão tão altos que você mesmo construiu de tanta ofensa que você está guardando. Porque as ofensas vão vir. Quem que é o culpado? Você, que segurou a ofensa para você. Deixa ela passar. Veio a ofensa? Deixa ela passar. Ou já resolve com a pessoa no momento que você puder. Então, nós vivemos um tempo hoje que todo mundo lê a Bíblia, que todo mundo sabe tudo. Nós estamos nessa fase aí. Meio que superficial, mas é um conhecimento, assim, muito gigante. Mas não houve tanta briga, tanto divórcio, tanta separação, tantos pais contra os filhos, tantos filhos contra pais. O que está adiantando esse conhecimento? É um conhecimento que não é baseado na palavra como Jesus está falando. É um conhecimento baseado no próprio ego, no próprio orgulho, no que eu acho, no que eu sei, no que eu acredito, e não no que a palavra diz. Como o Marcelo fala, no estudo de quarta que eu gravei, ele falou assim, ó, a referência à palavra não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra acha, é o que a palavra diz. E aí a gente sai e tem um veredito para a situação, né? Então, é muito importante. Agora, por que está acontecendo tanto isso? Né? Essas brigas, divisões, por causa da ofensa. A ofensa é falta de amor, amor genuíno. Né? O amor de Deus é o quê? Dá. A gente ouviu os louvores que o tempo inteiro Jesus morreu na cruz, Jesus se deu por nós, o sangue de Jesus lá. Enfim, se Jesus não tivesse morrido, o sangue não estava aqui, eu não podia usufruir dessa maravilhosa bênção, né? E quem aqui lembra quando o primeiro amor, quando você conheceu Jesus? Foi há mais ou menos aí 18 anos atrás. Quando você conheceu a palavra, nossa, que tudo foi novidade para você. Quem aí lembra como que era? Conseguiu sentir, assim, aquela alegria diferente? Até gostava da sogra, né? Quando você gosta de umas pessoas assim, né? Que antes não gostavam, né? Entendeu? E aí, o que aconteceu? Você foi ofendido por alguma coisa, né? Uhum. E aí, uma ofensa, outra ofensa, e você foi mudando. E às vezes você foi ofendido por alguém da igreja. Aí parece que é pior. Você sabe por quê? Estava pensando, eu falei, a gente às vezes é ofendido por alguém da rua, a gente nem dá bola. Eu falo, vai cuidar da sua vida. Estou nem aí, porque né, não faz sentido para mim. Agora, se alguém da igreja me olha torto, eu já nem venho no culto no domingo que vem. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa expectativa com pessoas da igreja é altíssima. A gente acha que aqui é o paraíso. Não, irmãos, o paraíso não é aqui ainda. É mais para cima. Aqui ainda é um hospital com pessoas que precisam ser tratadas, com pessoas problemáticas, como eu, quando vim para cá. Entendeu? E aí nós vemos para cá, nossa vida vai mudar e tudo vai se ajeitar. E aí não acontece. E o irmãozinho fala uma palavra, o irmãozinho não me cumprimenta, a pastora não me cumprimenta, não me chamaram para aqui, não me chamaram para ali, eu já fico ofendidinho. E aí? Aí alguém lá de fora, me surpreende. Daí eu falo assim, olha, tem pessoas lá no mundo que me tratam melhor do que dentro da igreja. Sabe por quê? Do mundo você não espera nada. Lá não tem nada para te dar. Aí eles dão isso aqui, ó, para você. Você fala, opa, que povo legal. Breve engano. Aqui é o lugar, pessoas que vêm porque precisam ser tratadas. Se você não tem problema, você está no lugar errado. Sabe por quê? Aqui tem a pastora Leni, que tem os problemas dela, eu tenho os meus. Aí eu olho para os dela e falo, nossa, até que os meus são pequenos. Aí eu vejo um irmão contar um testemunho, como a gente vê sempre, e fala, nossa, então vai dar certo o meu problema. E aí isso, a gente fala, estou num lugar, eu me identifico. Aqui é o lugar. Você precisa estar. Hoje as pessoas estão falando, não, igreja, eu lá na minha casa, eu leio a Bíblia, coloco um louvor. Não, irmãos, viu? As pessoas que são colocadas na nossa vida é para te treinar. Entendeu? Se nós olhar para o rei Saul,
Davi era rei, mas ele não tinha entendido. Ele achou, não, eu vou lá, vou ser genro do rei, e ele vai um dia, eu vou ser rei. Mas ele não tinha entendido que Deus tinha posto ele como rei. Como foi o líder Saul para Davi? Ele só não matou porque Deus não permitiu. Mas era o líder de Davi. Davi não aprendeu? Foi o homem, mas a que custas? E às vezes nós queremos crescer só com passadinha de mão. Deus coloca líderes cruéis, como no caso de Saul, para treinar Davi. E coloca pessoas boas para nos nutrir. Eu vejo que na igreja tem muita gente boa para nos nutrir. Quando nós chegamos aqui, desnutridos da palavra, desnutridos de amor, porque nós não tivemos na nossa casa, nosso casamento destruído. E aqui tem as pessoas que vão nos nutrir, mas não são perfeitas. E se você for no lugar perfeito, não fique que você vai estragar. Nós não somos perfeitos. Então, nós temos que estar junto com pessoas também que estão buscando isso. No Salmo 55, 12, 14, na saga de Davi, fugir de Saul, ele diz assim: grande parte das nossas ofensas advém daqueles que nos são chegados. Não é novidade, irmãos. Não sei por que nós ficamos tão abismados quando alguém da nossa casa nos ofende, o marido, a esposa, o filho. Por que nós ficamos? Acho que nós não vimos essa plaquinha na Bíblia. E como na igreja somos irmãos, é muito mais fácil nos ofender. Por causa dessa proximidade, né? Então, quanto maior o relacionamento, mais severa é a ofensa. Caso contrário, você fala, vai cuidar da sua vida, não conheço você, está tudo bem. Agora, quem te conhece, né? Acerta naquela ferida que você tem lá desde a infância, e aí você se ofende, veste o chapéu, né? Como dizia-se antigamente. Se nós pegar um exemplo do Hitler, quem sabe a história de Hitler? Tem alguns livros que contam. Aos 17 anos, ele ficou apaixonado por uma judia, e ela não deu bola para ele. Ali ficou uma ofensa. O que aconteceu com essa ofensa? Ódio. E o que aconteceu? Muitos morreram por causa de uma ofensa. Quando Jesus fala isso, ele está falando para nós não subestimar. Uma ofensazinha te tira do caminho do Senhor. Quantas pessoas foram tiradas do chamado de Deus por causa de uma ofensa que eu conheço? Imagine que tem muitos por aí. Então, é muito importante digerir a ofensa. Digerir, não esconder. Tem gente que esconde, vou deixar para lá, e não sei o quê. Não. Dá uma pensada, digere e resolve. É assim que funciona, hein? Encarar, seja na minha casa, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. Quanto maior a expectativa que eu tenho com relação a uma pessoa, maior a minha queda. Quanto maior a minha expectativa, maior a ferida que a pessoa pode fazer em mim, caso venha me ofender. Então, é melhor não ter expectativa. Tá tudo bem. Falo para a Rafaela, não existe melhor amiga, sai dessa. Isso eu sempre levei à risca na minha vida, desde criança. Acho que eu devo ter sido, aconteceu alguma coisa lá. Porque eu não me lembro desse negócio de ter melhor amiga. Não existe. Para mim está tudo bem. Converso com a Léo, converso com a Solana, converso com a pastora. O que eu converso com elas, eu converso com todas. Está tudo certo. Eu não tenho esse negócio de segredo. Entendeu? Porque não dá certo isso aí. Nunca deu e nunca vai dar. Então, eu já falei isso para ela. Vinha chorando para casa. Eu não tenho amiga. A minha melhor amiga, não sei o que fez. Falei, vai se acostumando. Está tudo certo. Isso aí está certo. É assim que é. Não fica com expectativa que vai dar problema, né? Melhor assim. E aí, Paulo fala lá em 2 Timóteo, por que é assim? Por que é assim? Se lá no tempo de Jesus era assim, vocês acham que ia melhorar? Pode melhorar para mim, para você que está buscando a palavra, vendo as plaquinhas. Mas para quem não muda, para quem não conhece, vocês acham que vai mudar a vida? Claro que não, irmãos, vai piorar. Olha o que Tiago parece que ele está falando para nós hoje. Olha o que ele fala. Amantes de si mesmos. Tem coisa pior? Ter amante já é ruim, não é?
e ser amante de si mesmo. Quer dizer, todo mundo está errado, eu estou certo. Gente, isso aqui é feio. Olha, Paulo está falando, gente, daqueles tempos lá atrás. Estamos vivendo nos últimos dias uma sociedade formada por amantes de si mesmo. Estou traduzindo. Em cada um pensa em si mesmo. E que os pais se esquecem dos filhos. Gente, tem pai esquecendo de filho por aí. Esquecendo no carro, esquecendo não sei o quê. Gente, filho esquecendo dos filhos. E filho que se esquece dos pais. Isso aí piorou também, né? Esquece no asilo, esquece não sei aonde, não cuida, não honra. Está tudo certo, é isso que está acontecendo. Amigos se traem facilmente. Fica com a mulher do outro, fica com o marido do outro. Meu Deus do céu, isso está acontecendo dentro da... Olha, está pertinho de nós aqui. Você não tem noção. Fiquei apavorado esse dia. Vínculos de aliança quebrados, facilmente. Lares facilmente desintegrados. Gente, você olha aquela família, daqui um mês não existe mais. Só areia. Só areia, não olhou as placas. Tudo por causa do egoísmo que domina a nossa geração. Egoísmo, amantes de si mesmo, esse é o nome. A pergunta é, e eu? E eu, como é que estou nessa situação? Então, quando Jesus fala isso aqui nessa passagem, ele está dizendo, fiquem preparados, porque as armadilhas não estão à vista. É só a isca, mas comeu a isca, pá, pegou. Aí você está várias armadilhas, doenças, aí a coisa, que nem Hitler, a ofensa, ele comeu, e aí a coisa estragou tudo, né? Então, você não pode impedir que não tenha ofensa, nem eu, nem você. Vai vir, fica tranquilo, se você não foi ofendido, se prepare, que vai acontecer, quem sabe essa semana. Mas se prepare. Não coma a isca. Veio a ofensa? Não é comigo, tá tudo bem. Eu falo para a Carola, ela vai lá tomar shake, daí ela no trabalho dela é um terror. Daí eu falo assim, Carol, faz cara de tacho, né? Quando acontecer assim, fica assim, faz uma carinha assim. Mas lá dentro da tua mente você fala assim, ela deve estar com algum problema. Nem vou dar bola. Deixa ela resolver o probleminha dela. Mas, não, naquela hora não adianta. Quem trabalha com muita gente, né? Muito difícil isso. Então tem que fazer, sabe? Fica quieto e na sua mente lá, se puder, ora pela pessoa também, que ajuda bastante, né? Por quê? Na armadilha do diabo há o engano. Você comeu a isca da ofensa, aí vem o engano. E o engano é terreno para o ódio. O que é o engano? Eu estou certo, você está errado. Esse é o engano. E aí a gente sabe no que isso vai dar, né? Lá em Timóteo, seguindo, Paulo fala assim, 2, 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os a conhecer a verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. A pessoa se ofende, ela caiu na armadilha. E ali ele fica cego. Eu estou certo, ele está errado. Eu estou certo, ele está errado. Paulo está falando, ensina essas pessoas, ajuda essas pessoas para que elas voltem à sobriedade e elas vejam que elas caíram e comeram a isca ali de Satanás, né? E a amargura, ela é porta aberta para todo tipo de infiltração de demônios. Como nós vimos a ceia do Senhor, tem um trechinho que diz assim, quem come indignamente por não discernir, o que é isso? Discernir o corpo de Cristo. Quando eu estou ofendido, nem sei, eu venho tomar. Olha só a isca. Aí, eu simplesmente estou dizendo, isso aqui para mim não tem importância. O sacrifício de Jesus não vale para mim. Isso é não discernir. E é pecado. Por isso, muitos dormem. A palavra de Deus diz. Então, é muito sério. É uma ofensazinha, irmãos, que fica muito gigante se nós não cuidar. Existem 2 tipos de ofendido. Os que foram injustamente ofendidos, que eu vou dar um exemplo da Bíblia. José. Quem lembra de José? José sofreu os 3 níveis de armadilha. Primeiro, os irmãos ficaram ofendidos por quê? Por causa do sonho, lembra? Ele contou o sonho dele lá. E aí os irmãozinhos, ofendidinhos,
vamos trair. Lembra? Primeiro é a ofensa, depois a traição. Traíram, o que traíram? Arrumaram para eles, né, derrubar no posto. E depois o ódio, como se ele tivesse morto. O pai achava que ele estava morto. As 3 fases José viveu. O que José fez com tudo isso? Fez uma limonada. E foi governador. E nós, com as nossas ofensazinhas, o que nós estamos fazendo? Perdendo a bênção, irmãos. Perdendo o que Deus tem para nós, perdendo as maravilhas, porque Deus não dá nada para um coração amargurado. Deus não dá bênção, Deus não dá nada. Você vive avarento com o pouquinho que você tem, ou até com muito que você tem, mas você não é feliz. Não tem como. Num coração só habita ou amor ou ódio. Não tem como os dois habitar, né? E o segundo grupo, que acham que foram tratados injustamente. E aqui nós temos uma grande figura, Lúcifer. Sabia que Lúcifer acha que Deus errou com ele, que não deveria ser do jeito que é. E vocês sabem que no século XIII se abriu uma igreja luciferiana, e em 2015 fizeram todo um evento lá, chama Maior Igreja de Lúcifer, lançado em 2015. Porque ele acha que foi injustamente. E aí, guerreia contra Deus. E aí está dizendo, Senhor, você está errado, mas às vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Passamos por alguma situação e nos achamos injustiçados. Em vez de nós ir pedir perdão e se consertar diante de Deus, nós ficamos guerreando com Deus. Por que isso comigo? Por que assim? Por que teve que ser assim? E assim por diante. Então, duas coisas muito perigosas. Uma, você foi. O que você vai fazer com isso? E a segunda, você acha que não devia ser do jeito que foi. E aí fica no mesmo marasmo, né? Não importa qual que é a nossa posição. Se nós estamos pequenos, conhecendo a palavra, ou se nós estamos num nível espiritual muito grande. Quando nós comemos a isca da ofensa, nós podemos perder o chamado de Deus para a nossa vida. A gente vê muito isso aí, né? Então, quero concluir finalizando, fique livre da ofensa. Porque, como eu falei para vocês antes, não existe amor e ódio no coração. E a ofensa é o início do esfriamento do amor de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, é porque ofensa, 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 ofensa. E aí eu não nego mais, né? Segundo, você identifica algum tipo desses frutos que nós falamos ali, de uma pessoa ofendida? Você identificou algum desses frutos na sua vida? É importante pedir perdão, porque é um altar dentro de você que você está construindo para essa pessoa que te ofendeu. 3, você já foi injustiçado? Ou achou que foi? Importante é reconhecer, consertar e vida nova. E eu quero ilustrar a história do sapo na água quente. Às vezes alguém já conhece, mas é mais ou menos a pessoa que foi ofendida e ela acha que está tudo bem. Então, vou ler. Sapo a 28 graus. Que água gostosa. A 32 graus. A água está boazinha. 36 graus. Essa água está ficando sem graça. Será que está esquentando? Bobagem. Por que a água iria esquentar? Deve ser impressão minha. 38 graus. Está ficando bem calor. Que droga de água. Ela nunca foi tão quente. Por que está esquentando? 39 graus. Essa água... Melhor nadar um pouquinho em círculos para que a água esfrie. 40 graus. Essa água está muito quente. Péssima. Quente de verdade. Tenho que ver com o supervisor das águas, porque o que está acontecendo com essa água? 43 graus. Será que eu tenho que fazer tudo por aqui? Já reclamei, e a água só esquentando. 44 graus. Meu Deus, ninguém viu essa água. O que está acontecendo? 45 graus. Se ninguém fizer nada, eu vou fazer um escândalo. 46 graus. Acho que eu devia ter saído dessa situação quando tive a oportunidade. Agora é tarde. Estou sem forças. Sapo morto e óbito. A ofensa é igual. Amanhã eu vou falar com a pessoa. Acho que não tem nada a ver. Vou deixar isso para lá. E vai.
e vai. Mesma coisa no casamento, mesma coisa com o filho, mesma coisa no trabalho, mesma coisa, e assim por diante. Então, nada começa grande. Tudo começa pequenininho, não existe. Só que vai crescendo e chega num ponto que não tem mais o que você fazer. Agradeço a oportunidade, quero convidar você para se colocar de pé, para estarmos orando. Se você acredita que o Espírito Santo trouxe algo na sua memória, primeiro ponto é nos arrepender, porque toda ofensa que você guardou foi por orgulho. E orgulho é o princípio da queda. A humilhação nos leva à honra. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele cura todas as nossas feridas. Ele liberta-nos de todas as nossas amarguras. Não importa de que idade que eu tenho, né? Então é importante você reconhecer. Primeiro passo, não esperar mais nenhum resquício dessa ofensa na sua vida. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela sua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque o tempo todo o Senhor quer nos alertar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer nosso bem-estar, o Senhor quer uma vida em abundância, o Senhor quer uma igreja sarada, o Senhor quer uma igreja que exale o perfume agradável do Senhor, ó Pai. E quando nós estamos amargurados, ofendidos, nós não conseguimos fluir na vida de ninguém, Senhor. Então eu quero te louvar, Senhor, e pedir que o Espírito Santo de Deus continue ministrando nas nossas vidas, porque às vezes essa ofensa ela está oculta, nós não conseguimos saber de onde veio, por quê, mas ela está nos prejudicando, Senhor. Então eu oro, Pai, que o Santo Espírito de Deus se faça a luz na vida dos meus irmãos, como assim na minha vida. E traga à luz, Pai, aquilo que está oculto e que tem trazido perdas na minha vida. Que eu possa sorrir mais, que eu possa abraçar mais, que eu possa me doar mais para o meu irmão, quando não tiver nada no meu coração. E que cada dia mais, aqui neste lugar, a unidade reine. Como declaramos que somos livres, Pai. Eu quero declarar que nós somos livres de toda ofensa. Nós somos livres de todo ódio. Nós somos livres de todas as mágoas, Senhor. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, que veio por meio de ofensas, nós agora declaramos essas pessoas livres, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. E que Tua palavra, Senhor, fique nos nossos corações, faça morada e traga a cura que precisamos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.